Obrigado. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe. Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, em nome de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 1, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a vida dos irmãos. Deus abençoe o bispo Antônio Moraes. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo pastor Daniel. Já é conhecido meu, para a glória de Deus. Deus abençoe a banda. Fica o meu abraço nessa madrugada. Deus abençoe os ouvintes da Rádio Maravilha, para a glória de Deus. E que Deus possa abençoar a vida do doutor Eduardo Cunha, que tem nos aberto a porta para poder estar alcançando o estado de Minas e outros estados através da rádio. Verso 5 do capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Eu convido aquele que pode para colocar-se em pé nessa madrugada, só para que possamos fazer leitura da palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Diz assim a palavra do Senhor: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era uma das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e eram ambos avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e pôs-se em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porá o seu nome de João. Senhor, te louvamos pela tua palavra, te adoramos. Você que está de pé, pode te assentar em Jesus Cristo. Irmãos, nós temos 4 evangelhos, e 3 deles são conhecidos como evangelhos sinóticos. O evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas são chamados evangelhos sinóticos, tendo em vista que são sinônimos um do outro, e a forma com que o evangelista narra e o escriba registra tem muita particularidade ou tem muita semelhança. O Evangelho de João nós chamamos de carta universal. O Evangelho de João nós chamamos de carta universal. Quando se fala que João é chamado de carta universal, é necessário que você entenda nessa madrugada que quando nós olhamos para Mateus, ele é judeu e ele era coletor de impostos, e ele fala para os judeus. Quando nós olhamos para Marcos, ele fala para o povo de Roma. Quando nós olhamos para o Dr. Lucas, que era um pouco mais polido, que tinha uma linguagem mais clássica, ele fala para o povo, para os gregos. Quando nós olhamos para João, ele não fala para uma etnia, João não fala para um povo. É João que vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então João, ele quebra essa salvação direcionada a um povo, e ele fala para os gentis, que somos nós, que não tínhamos direito, mas o direito nos é concedido mediante a rejeição que o judeu teve do Cordeiro. Mas no capítulo de número 1 do Evangelho de Lucas, no verso de número 5, nós encontramos um tempo marcado, um tempo em evidência. A Bíblia Sagrada vai dizer no verso 1 ou verso 5 do capítulo 1: existiu no tempo de Herodes. Tempo aqui, irmãos, é fator numérico divisível. Se define tempo em meses, anos, minutos, milésimos de segundo, décadas de ano. Tempo é o espaço entre um dia e o outro, entre uma hora e a outra, entre uma década e a outra década, entre um século e o outro século. E esse tempo aqui,
o marco deste tempo é o exercício governamental de Herodes. A palavra do Senhor diz que no tempo em que Herodes, rei da Judeia, aleluia, no tempo em que Herodes, rei da Judeia, no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias. No tempo que Herodes está sentado na cadeira, havia um sacerdote chamado Zacarias. Esse Zacarias é da ordem de Abias. Zacarias, ele estava entre os sacerdotes. Só para que você compreenda essa madrugada rapidamente, sem tomar sua demanda de tempo e sem também te deixar assim disperso, eu quero que você entenda que o ministério sacerdotal aqui em evidência é um ministério que está trabalhando junto com o ministério profético. O ministério profético é Deus falando com o povo. O ministério sacerdotal é Deus ouvindo a demanda do povo. O profeta, ele ouve Deus e fala com o povo. O sacerdote, ele ouve a demanda do povo e apresenta perante Deus. E nós encontramos aqui no período em que Herodes está assentado à cadeira governamental, nós encontramos um sacerdote chamado Zacarias. E esse Zacarias, que é sacerdote, ele é da ordem de Abias. Zacarias é da ordem de Abias e ele está assentado na cadeira sacerdotal. Presta atenção nessa madrugada rapidamente. O texto vai dizer que esse Zacarias é sacerdote e que é da ordem de Abias e que está sentado na cadeira sacerdotal. Ele é casado com a mulher, uma das filhas de Arão, e o nome dessa mulher é Isabel. Eu disse que esse Zacarias, ele é casado com uma mulher chamada Isabel, é uma das filhas de Arão, aleluia. O verso 6 diz assim: e eram ambos justos perante Deus. A primeira grande característica de Zacarias e Isabel, havia justiça neles perante Deus. Eles andavam debaixo da vontade de Deus, eles ouviam e obedeciam às ordens de Deus, eles eram justos perante os olhos do Senhor. Então entendo o que eu vou dizer: justo também demora a receber aquilo que pede às vezes. Não é porque você é justo que a porta vai abrir imediatamente. Não é porque você é santo que Deus vai fazer tudo que você pede dentro do tempo que você quer. Não é porque você é crente que você não vai ter dificuldade, adversidade, problemas, lutas. Não é porque você está na igreja que você não vai ter perseguições. Então o que Deus quer que você entenda essa madrugada é que o fato de estar debaixo da nuvem da misericórdia não te blinda das retaliações do adversário. O fato de estar fazendo a vontade de Deus não te priva de passar por lutas, por batalhas, por guerras espirituais. Existe sim uma mentalidade nessa cosmovisão capitalista terrena de que quem está em Cristo não passa por luta, de que quem está em Cristo não passa por dificuldade. Só que eu quero que você entenda nessa madrugada, quebrando alguns estigmas que estão passando por aí, pela mídia gospel, de que quem é crente tudo é bonança, é bênção. Eu quero que você entenda: o meu mestre, o seu mestre, o nosso mestre, o meu Senhor, o teu Senhor, o meu remidor, o teu remidor, o meu Salvador, o teu Salvador, ele disse: no mundo tereis aflições, ó glória, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus nunca disse que seria fácil, mas ele disse que estaria conosco através do Espírito Santo todos os dias até a consumação do século. Então persevere. A primeira coisa, persevere. Vem comigo, por favor. Vem comigo rapidamente essa madrugada. E eram ambos justos. Espera aí. Então Isabel e Zacarias eram justos. Não é somente Zacarias que é justo, não é somente Isabel que é justa. O casal era justo, ambos eram justos. Aquela casa, ela tinha uma concordância diante de Deus. Aquela casa, ela vivia em comunhão. Ambos estavam na presença do Senhor, servindo a Deus, obedecendo a palavra. Não era uma casa dividida, não era uma casa que estava titubeando, não era uma casa que um adorava e o outro estava na balada, um adorava e o outro estava no mundo. Não, era uma casa que havia comunhão entre o casal
e havia comunhão entre o casal e Deus. Então ambos eram justos perante o Senhor. O texto vai dizer assim, a palavra do Senhor. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente. Além de ser justos, eles eram irrepreensíveis. O que é alguém irrepreensível? Alguém que não precisa de correção. Alguém que não precisa de disciplina. Então, Isabel e Zacarias, eles eram justos e eles eram irrepreensíveis. Agora, entenda o que eu vou dizer essa madrugada rapidamente. Tem pessoas que são irrepreensíveis perante os homens, mas são repreensíveis perante os olhos de Deus, porque elas vivem de uma publicidade, elas vivem de uma fachada. Para a sociedade elas pagam de santo, mas no oculto elas cometem torpézia. Só que Isabel e Zacarias, eles não tinham uma vida maquiada, eles não eram um sepulcro calhado, eles não viviam de aparência, eles eram irrepreensíveis perante Deus. A justiça de Zacarias e Isabel não era uma justiça para dar uma satisfação para a sociedade, eles eram justos perante Deus. Deus olhava para Zacarias e para Isabel, e Deus tinha prazer naquele casal. Deus sentia alegria em olhar para Isabel e para Zacarias. Deus olhava dos céus, e eu acredito assim, que havia em Deus um êxtase, porque Zacarias, ele era justo, ele e a sua mulher Isabel, e eles eram irrepreensíveis, não precisavam de correção. Verso de número 6, diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos. Outra coisa, eles não filtravam o mandamento para viver aquilo que eles achavam que era interessante. Porque às vezes nós vivemos algumas coisas e negligenciamos outras. Às vezes nós vivemos aquilo que nos favorece. Um dos mandamentos que às vezes nós deixamos de lado, cantamos sobre ele, falamos sobre ele, pregamos sobre ele, mas às vezes não damos para ele tanta importância. O segundo maior mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós somos peritos em pular, falar em língua, profetizar e não ter empatia pela demanda alheia. Não se comover com a necessidade do próximo. Não se condoer com as dores alheias. Nós estamos vivendo uma era das pessoas serem imparciais, vivendo uma era em que as pessoas se preocupam consigo mesmo e não se inclinam para a demanda de quem está do seu lado. Saiu do nosso meio a empatia, saiu do nosso meio a capacidade de tomar sobre si a carga alheia, de tomar sobre si o peso do outro e auxiliar, de ser auxiliador, ser ajudador. Só que Zacarias e Isabel, eles tinham consigo essa característica. Eles não somente preocupavam com a demanda deles, mas eles também atendiam às demandas de quem estava ao redor. E eram justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e todos os preceitos. Verso 7. E não tinham filhos. Então, Zacarias e Isabel têm um currículo perfeito. São justos, irrepreensíveis, obedecem os mandamentos, andam na presença de Deus, mas não têm filhos. Filho aqui é alguém que tem as características cromossômicas e biológicas, alguém que tem o DNA, alguém que traz o seu tipo sanguíneo. Zacarias olhava para Isabel e ele sabia, ele entendia que o ventre de Isabel não podia gerar a semente que ele tinha. Zacarias não tinha alguém que tinha as suas características cromossômicas e biológicas, o seu DNA. E para um judeu, não ter filho macho era algo terrível, porque ele entendia que uma vez que ele tem um macho em casa, a sua árvore genealógica vai proliferar e o seu nome vai ter continuidade, o seu legado vai ser deixado para a sua prole. E quando nós olhamos para Zacarias, que é sacerdote,
Olhamos para Zacarias que obedece a palavra. Olhamos para Zacarias que está com a sua, eu já vou pregar, que está com a sua amada esposa, que está andando na presença. Nós encontramos Zacarias com uma dificuldade. Qual é a dificuldade? Ele não tem filho. Verso de número 7 do capítulo de número 1 de Lucas. E não tinham filhos. Primeiro agravante, não tem filho. Porque Isabel era estéril. Atenuante, esterilidade. Olhe para cá, já estou finalizando minha oportunidade. O que é uma mulher estéril? É uma mulher que não pode gerar. E a esterilidade é algo que a menina já nasce estéril. Porque a menina, ela não vem, ela não possui óvulos. Quando os óvulos não surgem quando ela cresce. Na verdade, ela já nasce com a quantidade de óvulos. E ela vai envelhecendo e a probabilidade de ser mãe vai diminuindo. Na verdade, ela já nasce com os óvulos. Então, de acordo com a evolução, com o seu desenvolvimento, vai diminuindo a probabilidade. Chega na melhor idade em que ela está na melhor fase para ser mãe. Mas depois que passa aquele limite, ela começa a entrar no seu ciclo e até entrar no período da menopausa, quando ela não consegue mais ter filhos. Só que quando nós olhamos para Isabel, ela já nasce com essa deficiência. Ela traz da sua madre a esterilidade. Ela é estéril. Então Zacarias está casado com uma mulher que tem uma deficiência. Bispo Antônio Moraes, Zacarias está casado com uma mulher que tem uma deficiência. Ele é sacerdote. Ele é justo, ele obedece a Deus, aleluia. Só que no verso 7 diz que ele não pode ter filhos. E o agravante é, Isabel, a sua mulher, sua aqui é um pronome possessivo. Mulher aqui é gênero definido. Sua aqui é pronome possessivo. Mulher aqui é gênero definido. Zacarias é homem de uma só mulher. E a única mulher que ele tem, ela não pode ter filhos. E eu vou fazer uma pergunta daqui a pouco para você nessa madrugada que está aqui, ao vivo, aqui presente, e para você que está ao vivo na rádio, e para você que está assistindo pela live do pastor. Para você que vai ver depois. E você tire as suas conclusões e faça a sua análise. Verso de número 7. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Segundo agravante. Primeiro agravante, não tem filho. Segundo agravante, esterilidade. Terceiro agravante, idade avançada. E eram ambos avançados em idade. Então, tem 3 agravantes. Primeiro, não tem filho. Segundo, esterilidade. Terceira, idade avançada. E nós sabemos que o homem tem uma certa faixa etária de idade em que a sua semente está boa, mas depois sua semente perde a qualidade. E Zacarias chegou nesse ciclo da vida que a sua semente não é boa, porque Zacarias envelheceu ao lado de uma mulher que tem uma deficiência. Peraí, ela tem um problema, mas Zacarias está com ela. Ela não gera, mas Zacarias está com ela. Ela não dá o que Zacarias quer, mas Zacarias não abandonou ela. Ela não gera o que Zacarias precisa, mas ele não abandonou. O nosso maior problema, bispo, é que nós somos peritos em abandonar quem não nos dá o que nós desejamos. Nós somos peritos em deixar para trás quem tem deficiência. Nós somos peritos em trocar quem é imperfeito por alguém que nós achamos que é perfeito segundo o nosso entendimento. Só que quando eu olho para Zacarias, eu vejo um homem que está no sacerdócio, obedecendo a Deus, guardando os princípios, que nem uma mulher com deficiência, mas que está na casa de Deus. Glória. Ele tem deficiência em casa, mas está na casa de Deus. Ele tem enfermidade em casa, mas está na casa de Deus. Ele não tem o que ele quer, mas está na casa de Deus. Agora, mais que está na casa de Deus, ouça o que eu vou dizer essa madrugada. Ele tem uma mulher deficiente, mas está fazendo o que Deus mandou. Ele não parou o trabalho por causa do problema que ele tinha. Eu estou pregando para uma geração que para de fazer o que Deus mandou por causa dos seus problemas. E enquanto você priorizar os seus problemas, as coisas não vão andar. O que Deus quer que você ouça essa madrugada
é que o reino de Deus é prioridade. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Oh glória, oh glória. Priorize o reino, porque enquanto você trabalha no reino, Deus trabalha na tua casa, Deus trabalha no teu casamento, Deus trabalha na tua família, Deus trabalha na tua empresa, Deus trabalha na vida do teu filho. Enquanto você faz a obra, Deus opera na tua casa, Deus opera na tua saúde, Deus opera na tua vida. O que Deus quer que você entenda, que o fato de ter um problema não é justificativo para você parar de adorar no templo. Já estou finalizando minha oportunidade essa madrugada. Eu estou muito grato por estar aqui com vocês. Deus abençoe o nome de Jesus Cristo. Eu espero que minha passagem aqui seja proveitosa, tendo em vista que o nosso propósito com Deus é cooperar para o crescimento da obra. Verso de número 6 assim: e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e eram ambos avançados em idade. Então o agravante é que esterilidade, idade avançada. Eu vou fazer leitura do verso 6 novamente para você compreender o contexto remoto. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e eram ambos avançados em idade. E aconteceu que exercer aqui é exercitar. E todo exercício demanda uma força aplicada sobre a matéria. E tudo que ocupa um espaço é uma matéria. E toda matéria está inércia. Para uma matéria entrar em movimento, é necessário aplicar uma força sobre ela. E essa força aplicada sobre a matéria que está movimentando é chamada de trabalho. Na lei de Newton, toda matéria em movimento, devido a uma força aplicada sobre ela, é chamada de trabalho. Então tudo que se movimenta operacional é trabalho. A Bíblia diz que Zacarias estava exercendo. Sabe o que está dizendo? Eu tenho um problema em casa, mas vou continuar fazendo o que Deus mandou fazer na casa deles. Eu tenho uma mulher que não gera na minha casa, mas vou continuar produzindo na casa de Deus. Eu tenho uma mulher que não me dá o que eu quero, mas vou continuar fazendo o que Deus mandou, glória. Eu não posso ter e não tenho o que eu desejo, mas eu vou fazer aquilo que Deus me mandou fazer. Independente de receber o que eu desejo, eu vou cumprir com o meu chamado, eu vou cumprir com o meu ministério. Enquanto Zacarias está envolvido com o ministério, Deus está observando a sua casa. Então, enquanto você se envolve aqui, Deus opera lá, oh glória. Enquanto você dedica aqui, Deus trabalha lá, oh glória. Aleluia. Sonoplasta, deu uma travadinha na minha voz aqui. Eu percebi que deu uma travadinha assim. Eu falo um pouquinho alto, né? Eu sou meio peteca. Eu vim da presbiteriana, meu primeiro pastor foi o Jeremias, com todo respeito. E... ô varão, você solta minha voz um pouquinho só, faz um favor. Só o globo do microfone. Solta um pouquinho, obrigado. Obrigado, tá? Deus abençoe a sua vida. Que amanhã, daqui a pouquinho eu vou pregar. Vou estar na cidade de... qual o nome, pastor? Pastor, qual cidade que eu vou estar hoje mesmo? O nome da cidade que eu vou estar hoje? Daqui a pouquinho, esqueci o nome da cidade. Rio Piracicaba. E amanhã estou em Nova Serrana. Depois da manhã já estamos lá em Ipaba, eu acho, ou Iapu, não sei. Então, a voz tem que estar afiadinha, né? Em nome de Jesus, obrigado. Tá, varão? Deus abençoe. Vamos lá. E aconteceu que exercendo ele o sacerdócio. E aí, você vai parar de fazer o que Deus mandou porque tem problema em casa? Ou vai continuar fazendo mesmo tendo problema? E aí? Os teus problemas vai te tirar do chamado, ou você vai cumprir o teu chamado mesmo tendo problema? E aí, se Deus abrir, você persevera, e se Deus não abrir, você para de perseverar? O interessante aqui é que Zacarias não tem o que ele quer, mas ele está fazendo o que Deus manda. Porque uma das coisas que nós temos que entender que ninguém é sacerdote porque quer. Ninguém é pastor porque quer.
Ninguém é profeta porque quer. O que você precisa entender essa madrugada é que a Bíblia diz que não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de quem Deus escolhe. E ele não está falando de salvação, ali está falando de ministério vocacional. Joias me prova que ministério é uma escolha divina. Eu quero que você entenda que para ser policial militar você presta concurso e se passar você vai ser engajado. Para ser policial civil a mesma coisa. Na área da medicina você vai cursar, fazer sua faculdade. Para ser juiz, para ser advogado, processo legal, fazer direito, fazer a ordem, exercer por um tempo, ou indicado por carreira para o judiciário. Mas para ser ministro da casa de Deus, não adianta levar currículo, tem que ser escolhido. Efésios capítulo 4 diz assim: porque o mesmo Deus que subiu aos céus porque o mesmo Deus que subiu aos céus é aquele que desceu à extremidade da terra, que levou cativo o cativeiro e que concedeu dons aos homens, porque ele mesmo chamou uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas, outros para doutores e mestres, com o fim do aperfeiçoamento do santo e edificação da sua igreja. Então, quando Deus chama homens, Ele chama os homens para a edificação dos santos e aperfeiçoamento da sua igreja. Não é o homem que escolhe ser, é Deus que escolhe o homem para ser. Por mais que estão banalizando o ministério da palavra, por mais que estão banalizando o ministério sacerdotal, por mais que muita gente diz eu sou, não é o homem que escolhe ser, é Deus que escolhe em homens para ser. Sabe por quê? Porque aqui a casa é dele. E ele levanta quem ele quer, da forma que ele quer, como ele quer, para a glória do nome dele. Nós encontramos então aqui, no verso de número 7. Vamos lá. Glória a Deus. E não tinham filhos, porque eram ambos avançados em idade. Aleluia. Isabel era estéril, e eles eram avançados em idade. E aconteceu que exercendo ele o sacerdócio, exercendo ele o... Você pode responder aí? Exercendo ele o... Exercitar aqui é cumprir, fazer, realizar, executar, trabalhar o sacerdócio, cooperar. Irmãos, ninguém é dono de nada aqui. Olhe para cá. Isso aqui não é seu. Isso aqui não é meu. Isso aqui é para Deus. Então não existe torcida contrária. Não existe esse negócio de boicotar, de atrapalhar, de fazer birra, retalhar. Se você age assim, você está levantando contra o dono da obra. Eu nunca vi alguém levantar contra o dono da obra e permanecer de pé. Não existe condições de alguém lutar contra Deus. A obra é dele. A glória é dele. O louvor, a adoração é para ele. O domínio é para ele. Para todo sempre. Vamos lá, vem comigo, por favor. E aconteceu que exercendo ele sacerdócio diante de Deus. Diante de... Ele está fazendo, mas é diante de Deus. Sabe o que é tremendo? Deus sabe a motivação que te leva a fazer o que você faz na casa dele. Deus sabe se a gente faz por concorrência. Deus sabe se a gente faz por vanglória. Deus sabe se a gente faz para ser elogiado. Deus sabe se a gente faz para poder provar que a gente é melhor de alguém,
porque está diante de Deus. O tremendo é que Deus conhece o intento lá dentro. Tem mais de 20 anos que eu prego o evangelho. Mais de 25 anos que eu prego o evangelho. São poucos os países que eu não coloquei o pé. Ano passado nós pregamos 379 vezes. Mas um ano não tem isso. Pois é. Eu sei que alguém diz, eu não falo quantas almas eu salvou, porque eu não prego para ranking de almas. Mas eu com zelo, eu gosto de tomar nota. 9.782 almas foram salvas no ano passado. Eu não sou um apacentador. Eu sou um pregador. E eu amo pregar. Ano passado eu cooperei muito entre os índios. E Deus tem me guardado, tem guardado a minha família. E uma das coisas que eu entendi, tudo é para Deus. Feche seus olhos, mas não durma. Se você não estiver fazendo para Deus, e com o propósito de glorificar a Deus, eu te aconselho a parar. Mas se é para Deus, suporte a carga, suporte o peso, suporte a pressão, porque Deus te dará a vitória. Posso falar? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado pela regulagem. Eu estou muito grato de estar aqui, viu, irmãos? Deus é fiel. E aconteceu que exercendo ele sacerdócio diante de Deus, diante de... Sabe o que é diante? É Deus olhando. Obrigado. É Deus assistindo. Eu não vou falar alto. É Deus observando. Zacarias está fazendo e Deus está vendo. Zacarias não tem o que ele quer, mas está fazendo o que Deus manda. A esposa não gera, mas ele está trabalhando. A esposa não dá os filhos que ele precisa, mas ele está fazendo para Deus. E o fato de ele estar fazendo mesmo sem receber o que quer, fez com que Deus observasse Zacarias. Deus está olhando para Zacarias, porque ele está empenhando no sacerdócio sem receber aquilo que ele desejava. Então Zacarias não está fazendo para receber, ele está fazendo porque ele recebeu o que? Um chamado. E entendeu o chamado. O chamado é maior que aquilo que eu preciso. O que eu preciso não pode suplantar a grandeza do meu chamado. Os meus sonhos não podem ser maior que a minha missão. A minha missão, prioridade. Sonho é aquilo que está no meu coração, mas missão é aquilo que Deus determinou para a minha vida. O que eu quero que você entenda, que nenhuma proposta pode suplantar a promessa que Deus colocou para a tua vida. O que Deus quer que você entenda, que o teu projeto, o meu projeto, o teu sonho, o meu sonho não pode ser maior que aquilo que Ele tem pré-determinado para a tua vida, porque a Bíblia diz que aquilo que olho não viu, aquilo que ouviu não ouviu, e aquilo que não subiu no coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. E Deus tem coisas grandes preparadas para a tua vida. Então persevere um pouco mais. Só mais um pouco, vem comigo por favor. Aleluia. Verso de número 8. E aconteceu que exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma. Ordem aqui vem de metodologia, organização. Deus não é um Deus desorganizado. Deus não é um Deus de bagunça, de piseiro. Ordem aqui vem de ortodoxo, vem de metodologia, vem de organização, segundo a ordem sacerdotal. Dentro de uma fila, dentro de uma escala, dentro de uma metodologia, dentro de um planejamento. Aleluia. Lembra quando Elias subiu até no cume do monte? Lembra que os profetas de Baal clamaram primeiro? Lembra que eles clamaram a Baal? Eles gritaram por Baal. Lembra que eles se retalharam com lanças, aspergiram seu próprio sangue sobre o sacrifício, manquejaram em torno do altar. A Bíblia diz que até a oferta de manjar eles clamaram a Baal e Baal não respondia. E Elias dizia: grita mais alto, talvez Baal está viajando. Grita
Grite mais alto, talvez Baal está ocupado e assim te ouça. Grite mais alto, talvez Baal está fazendo outra coisa. E eles clamaram por Baal e Baal nada fez. Aí chegou a vez de Elias. A primeira coisa que Elias fez, ele colocou em ordem o altar. Ele falou, vamos organizar isso aqui. Porque Deus não é Deus de piseiro. Vamos colocar em ordem isso aqui, ó glória, aleluia. Outra coisa que Elias fez, vamos reparar esse altar. Vamos limpar essa bagunça aqui, ó glória. Outra coisa que Elias fez, eu vou abrir uma vala em torno do altar. Vou meter água para que eles entendam que isso aqui não é coisa do homem, é coisa de Deus. E Elias então colocou um cordeiro. E a Bíblia diz que quando Elias dobra o joelho, ele diz, Senhor, tudo isso eu fiz para que todos saibam que o Senhor é Deus. Sabe o que ele está dizendo? Isso não é para a minha glória. Isso não é para que eu seja conhecido como o profeta da época. Isso não é para que o meu nome entre em evidência. Isso é para que todos saibam que o Senhor Deus é para a glória do teu nome. E Elias orou, responda a Deus, e Deus respondeu com fogo. Eu declaro que essas vigílias serão para a glória de Deus. Eu profetizo que enquanto nós pregamos aqui, o Senhor está tirando câncer, está tirando nódulo, mioma, o caroço. Eu declaro que enquanto nós estamos pregando aqui, a enfermidade está saindo, glória. Eu quero interromper essa mensagem para liberar uma palavra. Onde houver uma enfermidade crônica, uma enfermidade espiritual, uma enfermidade proveniente de obras de magia negra, de macumbaria, onde houver um nódulo, um mioma, um caroço, uma metástase, um câncer, no estágio final, metástase, nós repreendemos agora, como igreja militante, como igreja da madrugada, como igreja que crê no poder da cruz vazia. Nós oramos agora. Eu interrompo essa mensagem para liberar uma palavra profética. Você que está no pé do rádio ouvindo essa mensagem agora, receba a cura para o teu filho, para o teu marido, para a tua esposa. A senhora que está deitada com a mão no peito do teu marido, mesmo no teu leito de descanso, está ouvindo essa mensagem. Sinta a glória entrando no teu quarto, sinta a glória entrando na tua casa. Você que está no carro, você que está no ponto de ônibus, você que está no Uber, está ouvindo essa mensagem, seja impactado, seja tocado, seja curado, seja restaurado para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Eu fui pregar na cidade, em Manaus. Fui para o Amazonas, pousei em Manaus. Preguei 2 dias em Manaus. Recebi uma ligação e alguém disse, tem uma cidade para você pegar. Uma Versinal. Uma cidade que tem 150 moradores. 700 quilômetros dessas daqui. Olha para cá, por favor, rapidamente. O irmão vai te buscar aí, se você vier. Eu falei, eu vou. As irmãs querem que você venha. Chega um irmão com um Corsa com 8 só. Um farol só. Não estou falando mal do carro do irmão. Estou falando que estava difícil de enxergar. Só um farol. Ele disse, você anda de Corsa? Eu falei, até de jegue. Se é para obra, nós vamos. E entrei naquele Corsa, nós viajamos 700 quilômetros. De Manaus até essa cidade. Está no meu Instagram, o testemunho da mulher. E quando chegamos na cidadezinha, uma Versinal, uma única rua, cerca de 150 habitantes, uma igreja, pastor Bispo Antônio, do tamanho desse altar, a igrejinha cheia, porque não tem como uma igreja desse tamanho não estar cheia. E eu me lembro que quando eu terminei a mensagem, uma senhora me parou e disse, tem 5 anos que eu oro para Deus te trazer aqui. E eu pensei, a culpa do vinho Corsa da senhora. Ela disse, tem 5 anos que eu oro para você vir aqui. Eu pedi a Deus para te trazer porque eu não tenho dinheiro para ir lá em Minas. No meu Instagram, ela dá o testemunho dessa forma. Eu não tinha dinheiro para pegar um voo e ir lá em Minas. Eu não tinha o seu telefone. E eu orei para Deus te trazer aqui. Deus te trouxe aqui. Isso esse ano que passou. Ela disse, eu quero te dar um testemunho. Você estava pregando na live.
E você falou, Jesus vai te curar agora. Esse câncer vai sair. E ela disse, eu tinha 8 nódulos debaixo de cada braço. Olha bem que coisa. Aquela senhora, o testemunho está no meu Instagram. Ela disse, eu tinha 8 nódulos debaixo de cada braço. E você falou, fecha os olhos que eu vou orar. E quando eu fechei os meus olhos, você começou a orar. Ela disse, eu adormeci na rede. E quando eu acordei, os meus braços estavam melados de pus. E ela disse que ela passou a mão e o braço era puro bujo. E ela disse para mim assim, Juarez, eu fiquei olhando para mim de um espelho e disse, eu estou curada. E ela disse que ela foi aos médicos que pediu um exame. E quando fizeram os exames, os médicos disseram, algo aconteceu. Porque alguém te operou, oh glória, tirou os nódulos, estão as marcas das cirurgias, oh glória, 16 cortes foram feitos, e 16 nódulos foram retirados, 8 de cada lado, oh glória, e os lugares onde foram feitas a cirurgia, está a marca da costura, do ponto, aleluia, e ele aí perguntou para ela, quem te operou com tanta precisão? Ela disse, quem me operou não habita na terra, mas governa a terra, oh glória. Quem me operou é poderoso e opera sinais e maravilha. Eu estava semana retrasada em casa, o pastor me manda um áudio, de Juarez, a irmã disse que estava ouvindo a mensagem, o pastor Francisco de Betim. Quem é o pastor Francisco Betim? Pastor Francisco Betim me manda um áudio e Juarez, a irmã estava ouvindo a mensagem pelo Instagram da igreja e quando você falou da cura daquela mulher em Manaus e você pediu uma oração, ela falou que o câncer que ela tinha também foi embora. Ela foi curada para a glória de Deus, aleluia, aleluia. Ela também recebeu a cura dela. O que você quer dizer, Juarez? Quer dizer que o céu não mudou. Se você e eu clamarmos, Deus fará maravilha. Se você e eu clamarmos, Deus vai operar de forma maravilhosa. Deus opera maravilha na vida daquele que quer, para a glória do nome dele. Vem comigo, por favor. Eu vou finalizar minha oportunidade com muita alegria nessa madrugada. E aconteceu que exercendo ele o sacerdócio, verso 8, pastor Washington, diante de Deus, Deus estava vendo, na ordem da sua turma, ordem aqui é metodologia, organização, uma das coisas que eu acho tremendo, Deus é um Deus que trabalha dentro de uma ordem. Vou dar um exemplo clássico aqui, quando Deus chamou Josué, filho de Num, servo de Moisés, Deus falou, Josué, Moisés meu aqui é um pronome possessivo, servo, work service, prestador de serviço, Moisés, meu servo é artigo definido, morto, estado de inércia, Moisés, meu servo é morto, levanta-te pois agora, levantar aqui é mudar a postura ergométrica, ergometria, eu estou assentado, eu estou em descanso. Ergometria, eu estou sobre meus pés, eu estou indicando uma ação. Ação é trabalho, trabalho demanda força. Força é aquilo que faz a matéria entrar em movimento. Então toda vez que a pessoa está em pé, está indicando que existe uma possibilidade de iniciar uma ação. Então diz Moisés, Josué, levanta-te, tu e todo esse povo, e passa esse Jordão. Porque todo lugar que prometi aos vossos pais sobre juramentos darei. Assim como fui com Moisés, meu servo, serei contigo. Mas interessante aqui é que Deus só falou com Josué porque Moisés tinha morrido. Enquanto Moisés estava vivo, Deus via Josué, mas não falava com ele. Sabe por quê? Olhe para cá. Porque Deus respeita o que a gente não respeita. Deus respeita a hierarquia. Porque nós burlamos e quebramos a ordem. E às vezes passamos por cima de quem é líder. Só que Deus não passa por cima de líder. Deus, se Ele colocou um líder, Ele fala por intermédio daquele líder. O pastor falou das 7 cartas da igreja, da Ásia, que João recebe na ilha de Patmos.
exilado por causa da palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo. Ele diz, eu, João, né? Eu, primeira pessoa do singular. João é o sujeito que está dentro do contexto, vivendo a experiência metafísica transcendental, correto? Que está passando por uma visão metafísica, que está tendo uma revelação de Deus. Ele diz, eu, João, irmão vosso e companheiro, na tribulação e na angústia, achava-me exilado na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Quando eu ouvi atrás de mim, uma voz como voz de muitas águas. Quando eu virei para ver quem falava comigo, ele disse, eu vi um semelhante ao Filho do Homem. O seu rosto era como o sol na sua soberania. Os seus olhos como duas tochas de fogo. Os seus cabelos eram brancos como a lã. Os seus pés como um latão assacalado. Da sua boca saiu uma aguda espada. A sua voz como voz de muitas águas. E quando eu, João, virei, eu não te fosse, eu caí sobre a palma das minhas mãos tremendo. E ele estendeu a sua destra e disse, João, não temas. Não temer aqui é ausentar o medo da vida. Você sabia que o medo te impede de usufruir de coisas grandes? Sabia que o medroso, ele não consegue romper na vida? O medroso, ele vive no estigma de que é pequeno, sempre será pequeno, de que é o último e sempre será o último. Daqui a pouco eu vou falar isso rapidamente aqui. Vou deixar alguns gatilhos aqui de mensagem, para que você possa meditar um pouquinho. Em nome de Jesus. Não fique impaciente comigo não, porque eu amo a Bíblia, sabe? Eu deito para dormir, e a Bíblia, e Deus fala comigo através da palavra, deitado na minha cama, entende? Eu estava compartilhando com um pastor ali que Deus me deu uma mensagem. Eu comecei a cochilar, Deus deu uma mensagem. Entende? Eu não consigo entender crente que não tem paciência com a Bíblia. Você não é crente. Você pode ser qualquer coisa, menos crente. Pode ser profissional de fé. Pode ser trabalhador eclesiástico. Mas crente você não é. Jesus falou assim que os que são dele amam a palavra dele. Não tem como ser de Cristo e não amar a palavra. Vem comigo, por favor. Vamos lá. Ele diz, João, não temas, eu sou aquele que estava morto, mas diz que agora estou vivo. Vem, eu te mostrarei as coisas que estão acontecendo, presente, as coisas que aconteceram, pretérito, e as coisas que irão acontecer, futuro. Sabe o que é isso? Deus é um Deus que apaga o teu passado, está no seu presente e já preparou o teu futuro. Deixa eu repetir para você. Deus é um Deus que apaga o teu passado, glória. Está no seu presente, oh glória. E já preparou o teu futuro, oh glória. O teu amanhã, Deus já sabe dele, oh glória. Aleluia. Aleluia. João, escreve carta para os anjos das 7 igrejas. Ao anjo da igreja que está em Éfeso. A carta não é para a igreja, é para o anjo. Sabe o que é isso? Gatilho de autoridade. Deus está falando com o anjo para o anjo falar com a igreja. Deus não está falando com a igreja diretamente. Ele está falando com o anjo para que o anjo fale com a igreja. Então, a nossa crise espiritual iniciou no Brasil quando as pessoas pararam de respeitar lideranças espirituais. Quando as pessoas começaram a achar que todo mundo é igual na igreja. Ô pastorzão, e aí pastor, e aí? Ô pastorzão, meu camarada. Como se o pastor fosse a mesma coisa que ele. E alguns pastores que confundiram que para serem pessoas benquistas pela Irmandade, eles se colocam no mesmo nível das ovelhas. Só que eu quero que você entenda, o pastor terá que prestar conta das ovelhas. Eu falei algo que alguém ficou chateado comigo numa cidade aqui no estado de Minas Gerais. Se todo mundo fosse igual, estariam todos no altar. Por que alguns estão no altar e outros estão lá?
Agora, quem está no altar não é maior que quem está na nave. Quem está no altar está aqui para servir quem está na nave. Então nós temos que ter um entendimento que nós não somos chamados para ser venerados. Nós somos chamados para cooperar, para contribuir. Vem comigo, eu estou finalizando. Até porque o relógio não para. Feliz de ver o pastor Daniel. Em nome de Jesus. Deus é fiel. Feliz de conhecer a banda aqui, os irmãos. Gostei do seu cabelo. Ele falou que gostou do meu também. Mas o meu é branquinho, né? Alvo como a neve. Em nome de Jesus. Cabelo branco é sinal de velhice da minha parte já. Vamos lá. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte, sabe o que é isso? Privilégio de entrar no lugar santo para oferecer incenso. É uma honra para um sacerdote ter o direito de ter a pedra de Turim e de Tumim, de ter sinos amarrados sobre a cintura, uma corda, e ele entrar passando pelo caminho, aleluia, até chegar ao lugar santo para queimar incenso, para fazer expiação do pecado. E a sorte veio para Zacarias, era o dia do privilégio de Zacarias, entrar no lugar santo para queimar incenso, para fazer expiação pelo pecado, porque ainda é necessária expiação, porque Jesus não havia morrido na cruz do Calvário ainda, porque uma vez que Jesus passou pela cruz, hoje nós temos livre acesso perante a Deus, pelo novo e pelo vivo caminho, pelo sangue de Jesus Cristo, o eterno e sumo sacerdote. Jesus substituiu todo o trabalho sacerdotal, quando ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário, e ele nos abriu acesso, onde não podia entrar. Hoje nós entramos através do sangue de Jesus. O lugar que era privilégio para o sacerdote, nós podemos invocar essa presença na beira da cama, no volante, pilotando a moto, no trabalho. E a presença que envolvia o sacerdote hoje nos envolve para a glória de Deus. Você não está entendendo? Lhe é dado o privilégio de falar com Deus através do clamor. Jesus disse: eu vou para o meu Pai e para o vosso Pai, eu vou para o meu Deus e para o vosso Deus, mas deixarei convosco um outro Consolador, que estará convosco todos os dias até a consumação do século. O que você quer dizer, Jareis? O Paracletos, o guia, o aio, o intercessor, o capacitador, o renovador, o selador, o batizador, o restaurador, o avivador, aquele que dá revelação, que dá entendimento, que dá esclarecimento, aquele que traz renovo, o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, hoje pousa sobre a tua vida, hoje lhe envolve, hoje lhe visita, hoje lhe enche. A Bíblia diz que vós, pensa o que eu vou dizer, você e eu somos casa e morada do Paracletos. O Espírito de Deus habita em nós mediante o sacrifício da cruz. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos lá para a gente poder usufruir mais um pouquinho aqui. Segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Caiu sobre ele o privilégio, a honra de entrar no lugar santo para oferecer incenso. Um homem que é casado com uma mulher chamada Isabel, uma das filhas de Arão, que era estéril, ele era de idade, ela era de idade. Os anos passaram e ele está convivendo com uma mulher deficiente. Você percebe algo honroso em Zacarias? Sabe, eu estava parafraseando a história de Zacarias com a história de Abraão. Abraão teve uma concubina para lhe dar o primeiro filho, Ismael. Zacarias não teve concubina. Jacó
teve Bilha e Zilba, e teve Leia. Zacarias não teve concubina. Você está entendendo? Aleluia. Eucana teve Penina. Zacarias não teve concubina. Você está entendendo? Salomão teve várias mulheres. Zacarias não teve concubina. Só que quando eu olho para Abraão, eu não vejo ele orando para Deus curar Sara. Quando eu olho para Jacó, eu não vejo ele orando para Deus curar Raquel. Oh glória, oh glória. Quando eu olho para Eucana, oh glória, aleluia, eu não vejo ele orando para Deus curar Ana, oh glória, aleluia. Mas quando eu olho para Zacarias, eu vejo Zacarias dizendo: a minha promessa não será gerada na madre de uma concubina, oh glória. Eu acredito que o Senhor vai aperfeiçoar quem não é perfeita para me dar a promessa, oh glória. Sabe o que Zacarias está dizendo? Eu não vou negociar, eu não vou abrir mão, aleluia, de ver a mulher que eu amo sendo curada para dar o que eu desejo. Eu não vou buscar fora do meu matrimônio aquilo que vai saciar os meus projetos e desejos. Sabe o que Zacarias está dizendo? Eu vou envelhecer acreditando, se Deus for me dar, não vai ser no ventre da concubina, vai ser no ventre da mulher que eu escolhi como esposa. Sabe o que é isso? É perseverança. O que você quer dizer, Juarez? Eu quero dizer que se Ismael não nascesse, Isaac nasceria, porque era promessa. O que eu quero dizer para você é que essa noite, que se não nascesse os filhos de Bilha, de Zilba e de Leia, nasceria José e Benjamim, porque era promessa. O que eu quero dizer para você é que essa noite, se não nascesse os irmãos de Samuel, nasceria Samuel, porque é promessa. O que Deus quer que você entenda, que Ele não quer a tua ajuda, Ele não quer que você pegue atalho, Ele não quer que você dê um jeitinho, Ele quer que você espere o tempo da promessa, porque quando chegar o tempo da promessa, quem não era fértil vai gerar, quem não produzia vai produzir, quem não podia ter vai ter, e o nome de Deus vai ser glorificado. Quando chegar o tempo da promessa, a porta que não abria vai ter que abrir, o deserto vai ter que jorrar água, porque chegou o tempo da promessa. Quando chegar o tempo da promessa, Deus vira o teu cativeiro, muda a tua história, muda a tua sorte, te faz assentar entre os príncipes, e o nome dele é glorificado na terra. O tempo da promessa, o tempo da promessa, aleluia, o tempo da promessa. E o nosso problema é que às vezes nós não entendemos, nós não conseguimos suportar o tempo, irmão, do louvor, o tempo. Em Deuteronômios capítulo de número 8 está escrito assim: eu te levei no deserto, eu te humilhei, te deixei ter fome, e depois te sustentei com maná, que os teus pais não conheceram, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor, oh glória. Mas ele diz: eu te humilhei, eu te provei, para saber o que estava no seu coração, oh glória, se temeria o Senhor ou não. Sabe o que Deus está dizendo? O deserto revela caráter, a prova revela personalidade, caráter. A prova revela quem o homem é, porque ser crente na bonança é muito fácil, ser crente com tudo cooperando é muito fácil, ser crente sem ser traído, sem ser maltratado, sem ser judiado é muito fácil. Deus está dizendo: eu permito a fornalha aquecida, para ver se você vai recuar ou se vai acreditar na provisão, na manifestação, porque Deus não trabalha com lógica, bispo, Deus trabalha com milagre. Pela lógica, Davi nunca venceria Golias. Pela lógica, oh glória, Gideão jamais venceria os povos que vinham contra ele, oh glória. Pela lógica, Josafá morreria no deserto de Teco. Pela lógica, oh glória, Saul mataria Davi. Pela lógica, o mar não abriria. Pela lógica, Sadraque, Mesaque e Abednego seriam queimados na fornalha 7 vezes aquecida. Pela lógica, os
leões iam rasgar Daniel. Pela lógica, as muralhas não cairiam, mas Deus não trabalha com lógica, Deus trabalha com milagre, e milagre é assim: o fogo não queima, leão não devora, o mar tem que abrir, a muralha tem que cair, gigante vai tombar, porque Deus não trabalha com lógica, Deus trabalha com milagre. Com milagre que Deus trabalha. Segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Enquanto Zacarias está entrando, o povo está orando. Aquela oração intercessora, dizendo: santo, 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 glória, santo. E Zacarias entrando com todo o temor. Porque, segundo os historiadores, se o sacerdote tivesse em pecado, ele seria fulminado no caminho até o lugar santo. E aquela corda amarrada sobre a cintura e os sinos era uma prova de que o sacerdote estava vivo, porque enquanto o sacerdote andava, o sino produzia barulho, e o barulho do sino aumentava a esperança do povo, porque enquanto tem barulho do sino, o sacerdote está vivo. Enquanto o sacerdote está vivo, o sacrifício vai ser apresentado. Se o sacrifício é apresentado, o pecado é expiado. Se o pecado é expiado, o perdão é liberado. Entende? Sino tocando, sacerdote vivo. Sacerdote vivo. Incenso apresentado, sacrifício de expiação apresentado. Expiação recebida, pecado perdoado. Então, enquanto a corda está indo e o sino está tocando, o povo está dizendo: vai ter perdão, vai ter perdão, vai ter perdão. Se o sacerdote estivesse em pecado, ele era fulminado, o sino parava de tocar, e o povo puxava o sacerdote pela corda, e tinha que aguardar um outro turno para ter expiação do pecado. Só que Zacarias vai entrando, o sino tocando. Oh, glória! Barulho de sino, santidade na vida do sacerdote. Barulho de sino, sacerdote em comunhão. Oh, glória! Aleluia! Santidade no caminho, preste atenção nisso. Está fazendo o caminho para chegar no altar. Santidade no caminho. Sino, santidade no caminho, sino, santidade no caminho, sino. Enquanto o sino fora toca, expectativa do lado de fora, expectativa de que o pecado vai ser expiado. Quando Zacarias chega no altar, olha o que acontece quando ele chega na ponta do altar. Verso de número 11. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e pôs-se em pé à direita do altar do incenso. Zacarias fez o percurso com o barulho do sino. E quando ele rompeu o percurso e chegou no altar, do lado direito do altar tinha um anjo em pé. Então olhe para cá. Quem tem santidade no caminho vai ter revelação no altar. Quem tem santidade no caminho terá revelação no altar. Eu não estou falando de logos. Eu estou falando de rema. Eu não estou falando da revelação do conhecimento acadêmico. Eu estou falando da iluminação, do abrir dos olhos espirituais. Oh, glória, aleluia. Quem tem santidade tem uma visão aberta. Atrás dos púlpitos das igrejas no Brasil. Nós precisamos de gente com menos técnica e mais oração. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Nós estamos enfadados de boa retórica e pouca unção. Oh glória. A retórica é boa, a dicção é boa, tem uma boa homilia, uma boa semântica,
constrói a espinha dorsal com excelência, preenche as cavidades, é um bom exegeta, é um hermeneuta de ponta, mas não tem santidade, não tem vida casta, não consegue enxergar o céu do lado de dentro através da oração, ausentou-se do jejum, ausentou-se da santidade, distanciou-se da vida de reflexão para receber o rema da parte de Deus. Não é os muitos livros que lhe dará o entendimento da Escritura, é a vida santa, é a vida casta, é a vida reta, é a vida de santidade na presença de Deus. Sabe qual é o problema? É que nós falamos de muitas teses e às vezes temos poucas revelações. O apóstolo Paulo disse: a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de conhecimento humano. Oh, glória! Olha o que Paulo disse: a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de conhecimento humano, mas sim em demonstração do poder de Deus. Aleluia! Sabe o que Paulo está dizendo? Eu não sou somente um doutor, eu sou alguém que enxerga o céu pelo lado de dentro. Oh, glória! Eu sou alguém que ainda ora para poder subir no altar e ficar atrás do púlpito. Eu sou alguém que ainda coloca fogo para que o calor aqueça a casa e as víboras sejam perturbadas. Eu sou alguém que a mensagem é simples, mas é recheada de poder, recheada de unção, recheada de autoridade. Não adianta ter uma mensagem profunda e não ter intimidade com o Senhor da Bíblia. É melhor falar João 3,16, cheio do Espírito Santo. O segredo é esse: quem tem santidade no caminho tem revelação no altar. Já viu aquela irmã que não sabe cantar? Ela começa em dó e termina em tem a dó de quem está ouvindo. Que as irmãs desafinadas não sabe o que é soprano, o que é tenor, o que é grave, o que é agudo. Só que quando ela começa a cantar, a glória de Deus aproxima da casa. Quem já foi no culto do lar? Geralmente não tem muita... Esse culto no lar não tem muito... Como é que eu posso dizer? Não tem um cronograma muitas vezes muito fino, né? Muito requinte, uma coisa mais casual. E às vezes a pessoa está cantando, você vê que a pessoa ela não tem ritmo. Se der um microfone para ela cantar, ela não tem a voz dela é uma voz completamente sem nexo aos nossos tímpanes. Só que quando ela começa a adorar, a presença aproxima. Olhe para cá. Porque o que atrai a Deus não é o tom da voz. O que mexe com Deus não é se a voz é aveludada, se é soprando, se é tenor. O que mexe com Deus é a vida santa. O que faz Deus aproximar da casa não é o acorde, não é a voz, é a santidade. Os nossos tímpanes, nós apreciamos voz, só que Deus não aprecia voz. Deus quer vida. Deus quer vida. Sabe, nós nos apegamos à letra, e é bom. E às vezes, cantar o mesmo hino com santidade é muito melhor que cantar hinos diferentes sem vida com Deus, né? Às vezes o repertório é repetitivo, mas a vida é santa. Está entendendo? Está repetindo mesmo, mas a vida é santa. Até porque Deus não enfada em ouvir a mesma melodia. Na eternidade só tem uma melodia, né? Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Finalizando já. Sabe o que acontece lá em casa? A minha filha de 15 anos de idade fica até 2 horas da manhã me ouvindo pregar para ela. E ela fala: pai, eu gosto de ouvir sua mensagem. Prega mais um pouco para mim. Aí eu aproveito que tem alguém que gosta de ouvir, né? Aí eu fico pregando para ela.
E a gente fica trocando esboço. Sabe o que ela faz? Ela estuda lá no Frederico Zanan. Ela leva 3, 4 Bíblias com ela na bolsa. Que no intervalo ela faz um culto. Já ganhou umas 6 pessoas para Jesus lá. Nós entendemos que é necessário anunciar Jesus. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e pôs-se em pé à direita do altar. O anjo apareceu para Zacarias. Ele tem santidade no caminho e revelação no altar. Sem santidade no caminho, jamais terá revelação sobre o altar. O altar não funciona com grito. O altar não funciona com técnica. O altar não funciona com a boa dicção. O altar não funciona porque o paletó é bacaninha, a gravata. O altar funciona porque tem santidade. Isso é sério, estou finalizando já. Rádio Maravilha FM. Toda quarta-feira, né? Culto Maravilha, toda quarta-feira, gente. Vou fazer propaganda para vocês aqui, tá? Toda quarta-feira tem um culto Maravilha. Na verdade, o culto Maravilha são todos os dias. Às 20 horas, né? Todos os dias, às 20 horas, o culto Maravilha. Para a glória de Deus. A minha participação é toda quarta-feira, às 20 horas. Né? Mas todos os dias tem o culto Maravilha. E tem uma programação vasta. Né? A Rádio Maravilha está aí, para a glória de Deus, com a programação maravilhosa do céu para nossa casa. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e pôs-se em pé direito do altar e disse: Zacarias. E ele, vendo o anjo, turbou e caiu temor sobre ele. Então o tempo que Zacarias tem de sacerdote não tirou dele a sensibilidade. Tinha muito tempo que ele era sacerdote, mas ele continuou tendo temor. Ele não acostumou com o ministério. A pior coisa que tem, pastor Washington, é quando o homem acostuma com o ministério. Quando ele já faz mecanicamente. Quando ele funciona no automático. A pior coisa que tem é um pregador que funciona no automático. Um cantor que funciona no automático. Eu preguei uma mensagem recentemente no Pará sobre a pessoa de Davi. Depois que ele caiu com a mulher de Urias, o Eteu, ele voltou para o palácio e continuou tocando a sua harpa. Ele continuou sentado no trono, continuou tomando na taça, continuou vivendo a sua vida. Ele estava no ato automático. Ele tocava com técnica. A técnica não foi embora, mas a unção foi embora. Porque o pecado não tira técnica, o pecado tira unção. O pecado não tira boa retórica, o pecado tira unção. O pecado não tira a capacidade de verbalizar rápido, de memorização, mas o pecado tira unção. Porque uma coisa é o homem falar aleatoricamente, e outra coisa é o homem falar cheio de Deus. Uma coisa é a pessoa tocar, e outra coisa é a pessoa tocar cheia de Deus. Uma coisa é a pessoa cantar, pastor Daniel, e outra coisa é a pessoa cantar cheia de Deus. E uma das coisas que nós temos que entender, que o pecado não tira a técnica, o pecado tira a unção. Davi está com a técnica, continua tocando, recebendo elogio, recebendo like, recebendo curtida, tendo visualização, só que não tem unção, só tem técnica. E o que mais se tem nos dias de hoje, essa crítica não é uma crítica destrutiva, é uma crítica construtiva. O que mais se tem nos dias de hoje é gente funcionando na técnica, operacionais na casa de adoração. Ele está no operacional, ele trabalha para Deus, mas não adora a Deus. Ele trabalha na casa, mas não adora o dono da casa. Ele está na casa ocupado, se envolveu com o serviço, mas não adora aquele que é o dono da casa. Só que esta madrugada eu te chamo para despir-se da unção de Marta e vestir-se da unção de Maria, porque Marta estava preocupada em limpar a casa, varrer a casa, mas Maria falou: a melhor parte me incumbe, eu vou ficar adorando nos pés daquele que está dentro da casa. Gente que se perdeu o cargo sai da igreja. Tirou o cargo e saiu da igreja. Gente que só vai no culto porque tem um cargo. Eu vou lá hoje que eu estou na escala diaconal.
Eu vou hoje lá porque eu estou na escala da portaria. Eu vou ir hoje porque hoje eu toco a bateria, hoje... Aleluia. Operacional, né? Já vou terminar, viu, bispo? Obrigado. Eu falei com o pastor Daniel que o bispo é bonito, ele pegou e riu. Irmão, não estou acostumado a mexer com gente feia. Bispo, levanta a mão e faz um favor, bispo. Cadê o bispo? Levanta a mão. Eu falei que o senhor é bonito. Estou acostumado a lidar com gente mais feia. Falei, hoje Deus me trouxe para um lugar com gente mais bonita um pouquinho. Pastor Washington é parceiro. Esse que também é parceiro, irmãos. Glória a Deus. Vamos lá. Deus é fiel e maravilhoso. E Zacarias, vendo o anjo, turbou e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Porque a tua, já é 4 da manhã, agora você não dorme mais. Mais alto, porque a tua oração, porque a tua foi ouvida, a tua oração foi ouvida, a tua oração foi, a oração de Zacarias foi ouvida. Olha que coisa tremenda. Ele envelheceu, a mulher envelheceu, fazendo o que é certo no lugar certo, vivendo uma vida certa, sem ter o que queria. E agora o anjo te vem e diz: Zacarias, a tua oração foi ouvida. E coisa maravilhosa é quando a nossa oração é ouvida. Quando nós entendemos, recebemos de Deus uma notificação de que a sua oração foi ouvida. Eu tenho de casado 18 anos de casado. 18 anos de casado. Sou oriundo da presbiteriana. Assim que me formei, conheci minha esposa das Assembleias de Deus. Aí virei assembleano na hora, virei peteca na hora. Falei, agora eu não sou mais calvinista, eu sou armeniano agora. Eu era calvinista, presbiteriano, e amo a presbiteriana, e tô com um pé aqui, outro pé lá. Tanto que eu amo aquela igreja. A primeira igreja a gente não esquece, né? Parece que fica aquele negócio, né? E aí, para mim casar, o pai dela falou assim: para casar com minha filha tem que ser assembleano. Eu falei, sou agora. Já virei. Aí virei assembleano. Nos casamos, e eu me lembro que quando casei, eu sempre acreditei muito na fé. Olha para cá. Eu nunca li a Bíblia como se fosse um livro natural. Juarez, qual o seu problema? Meu problema é que eu sempre acredito que a Bíblia vai se cumprir em tudo. Eu trago comigo eu acredito na Bíblia de ponta a ponta. Se Deus falar para mim assim, ó, se Deus me falar assim, Juarez, aquela parede é uma porta, eu vou bater a testa ali e sangrar, porque Deus me falou que é uma porta. Eu acredito. Está entendendo? Eu tenho conhecido. Eu me lembro que eu plantava taiobas no quintal da casa de meu pai, ali em Sabará. E eu vi o avião passando e Deus falava comigo assim: você vai pregar para o mundo todo. A sua voz vai ser conhecida. Eu vou te usar. Deus falava comigo. Eu dizia, eu vou pregar o mundo todo. Não tem um aeroporto no Brasil que eu não pousei. Não tem, só se fizeram um aeroporto ontem, e eu não pousei nele ainda. Mas todos os aeroportos do Brasil, eu já pousei. Eu me lembro de Deus dizer assim, ó, eu vou só para o teu nome lá no Japão. Deus fez isso. Deus foi cumprindo tudo, sabe? E eu me lembro que quando eu fui para casar, Deus disse para mim assim, ó, não more na casa da sua mãe, que eu vou te dar uma casa. Deus me disse que era para mim casar e mudar. Eu casei-me, nós nos casamos, e eu fui morar numa casa, num apartamento emprestado. Depois fui morar de aluguel, e passaram-se 14 anos morando de aluguel. 14 anos morando de aluguel. E em período pandêmico, em meio à pandemia, eu me lembro que eu cheguei, eu tinha uma Freeman, cheguei de viagem, estava pregando Nova Lima, parei o carro na garagem. Quando eu entrei na casa que eu morava, que era
2 pavimentos, mais um sótão. Quando eu entrei na casa que eu morava no bairro Goiânia, que eu abri o portão, que eu abri a porta da garagem, eu vi um homem descendo das escadas, todo mulambento. E ele encurvado, e quando eu levantei a mão para expulsar aquele demônio, ele disse, não precisa mandar porque eu já estou indo embora. E eu levantei a mão e eu disse, quem é você, Satanás, para me dizer o que eu tenho que fazer? Assim, em nome de Jesus, saia. E ele atravessou a parede e ele foi embora, bispo. Desapareceu. E naquela madrugada Deus me disse, um espírito de miséria queria te aprisionar no aluguel. Agora vai e compra uma casa. Naquela madrugada. Deus me disse que aquela madrugada, aquele espírito de miséria, ele foi expulso, foi embora. E eu me lembro que eu comecei a procurar uma casa para eu poder comprar. Olhe para cá. Eu procurei, o primeiro apartamento que eu olhei, custava 150 mil. Eu entrei no apartamento, Deus falou comigo assim, não compra esse porque é barato. Eu tinha 50 reais, Deus falou comigo que era barato, 150 mil. Escolhe outro. Cheguei no apartamento no terceiro andar, cerca de 200 e poucos mil. Deus falou comigo assim, não compra esse porque aqui você não vai poder orar de madrugada. Está entendendo? Tinha chegado o tempo. A minha oração estava sendo respondida. Cheguei numa cobertura. Deus me disse, não compre essa cobertura porque aqui não vai ter banho de sol. Porque você lê a palavra toda manhã no sol e aqui não tem sol pela manhã, escolhe outro. Você está entendendo? Eu sei que algumas pessoas não acreditam, talvez alguém na rádio está ouvindo e pensando, como assim? Mas Deus me disse, pastor Daniel. Aleluia. Deus me disse, não compre isso porque aqui não vai ter banho de sol. E eu perguntei para o corretor, aqui bate sol? Ele falou, bate. Eu falei, eu posso vir amanhã pela manhã? Ele falou, pode. Cheguei 6 horas da manhã, não tinha sol lá. Eu falei, não quero esse, eu quero um que bate sol. E ele me levou numa cobertura. E quando eu cheguei, ele falou, pode comprar essa. Porque essa bate sol e é essa que eu quero te dar. Eu assinei o contrato, eu tinha 50 reais na minha conta, eu assinei o contrato de compra. E eu me lembro que saí daquela cobertura daquele imóvel, onde eu moro hoje, e fui para o Monte Palmares orar. E eu pedi um prazo de 40 dias para que eu pudesse pagar aquele imóvel. E durante 40 dias eu subia no monte para orar. E parava o carro na porta do prédio onde eu moro hoje. Eu descia do monte, parava na porta do prédio e orava pelo prédio. E um dia eu estava parado na porta do prédio. Um vizinho estava entrando com a Mercedes, ele baixou o vidro e olhou, e eu falei com ele assim, eu estou em pé aqui de madrugada porque eu estou orando. Que eu comprei aquela cobertura e não tem como pagar ela. Eu falei com ele assim. Aí ele balançou a cabeça e subiu o vidro como assim... E eles quis dizer assim, que loucura. Comprou uma cobertura, não tem como pagar e está aqui orando. Ele balançou a cabeça. E aquele dia de madrugada, que o vizinho abriu o vidro da Mercedes e me viu do lado de fora orando, e balançou a cabeça, Deus me deu mais certeza que Ele me daria vitória. Quanto mais arrochava, mais eu acreditava. E quando chegou o dia de eu pagar o imóvel, fui na imobiliária, sem o dinheiro, assentei na frente do corretor, ele com os papéis, e disse, pastor, o senhor comprou, não tem como pagar, o senhor vai pagar uma multa. E eu me lembro que naquela tarde, pastor Washington, aquela tarde, foi uma tarde especial. Porque quando eu saí de dentro da imobiliária, meu telefone toca, e alguém disse, é o pastor Juarez? Eu falei, ele mesmo. E a pessoa disse, Deus mandou te dar uma oferta. E me perguntou, o que está acontecendo? Aí eu contei para a pessoa, resumindo a história, e a pessoa disse, eu estou mandando o valor do imóvel e Deus está te presenteando. E a pessoa me deu o valor do imóvel. E sabe o que é interessante?
No dia que nós entramos dentro do nosso imóvel, que eu já tinha mobiliado tudo, assentei na cobertura com a minha esposa, tudo iluminado, parece um sonho, né? É tremendo. Irmão, Deus, ele tem os caminhos dele. É muito bom ser de Deus. Eu estava sentado com a minha esposa, ela falou: Juarez, como é que aconteceu? Aí eu contei para ela umas 8 vezes. Aí ela olhou dentro dos meus olhos e falou comigo assim: você conhece esse homem que te deu dinheiro? Eu falei: não. Você tem o nome dele? Eu falei: não. Você sabe onde ele mora? Eu falei: não. Ela olhou para mim e falou assim: você nunca pensou na possibilidade de ser um anjo? E ela começou a chorar, na simplicidade da fé dela. Ela colocou a mão na minha mão e disse: Abraão recebeu anjos em casa. Ló recebeu visita de anjo. E Paulo disse que Elias era um homem sujeito às paixões como nós. E Deus fez coisas tremendas através de Elias. Eu te convido para colocar sobre os seus pés. Eu quero finalizar minha oportunidade essa madrugada dizendo para você que se você tiver santidade no caminho, você terá revelação no particular. A revelação te será dada. O Senhor se manifestará. Eu quero orar com você, por você. E os irmãos já vão louvar a Deus, em nome de Jesus. Prazer, viu, Páscoa? Deus abençoe esse ministério e sua vida, tá? Deus abençoe esse ministério e sua vida, varão. Aleluia. Deus abençoe, Páscoa. Tamo junto. Feche seus olhos, cubra a tua cabeça, você que pode. Com permissão do bispo Antônio Moraes, né? Eu quero fazer uma oração rápida aqui, breve, devolver a oportunidade. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse novo dia que se inicia, eu oro com os teus servos. Eu oro com esta igreja, Senhor da glória, debaixo da permissão do Senhor, que é o Deus da igreja, e debaixo da autoridade do anjo da igreja, Pai. Eu lhe peço agora que o Senhor possa estender as suas mãos de poder e operar milagre na vida do teu povo de maneira sobrenatural. Ó Deus, nós cremos, Senhor da glória, que se nós clamarmos a Ti, na nossa angústia, o Senhor dos céus ouvirá e nos livrará. E é por isso que nessa madrugada eu clamo pelo Teu nome, e lhe peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, comece a operar maravilha na vida do Teu servo, da Tua serva, faça coisas novas, coisas grandes, entra, Senhor da glória, provendo o que o Teu povo necessita, e em especial, Senhor dos exércitos, eu oro por cada família aqui reunida, eu oro pelas vidas conjugais, pelos matrimônios, ó Pai, dessa nação. Eu peço a Ti, Senhor da glória, que a família, que é uma instituição sagrada, santa, seja agora fortalecida, edificada. Ó Deus, tira a contenda familiar, a discórdia conjugal, as contendas, as malícias, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, repreenda agora, Senhor da glória, esse espírito do divórcio, Pai amado e santo, esse espírito da traição, da maldade, joga por terra, traga unidade, visita essa mulher que ora comigo essa madrugada, via, Pai amado e santo, Rádio Maravilha. Ó Deus, visita esse homem, Senhor da glória, que está conectado, que está online, clamando comigo, essa pessoa que pede pelo seu lar, pela sua casa, pela sua família. Ó Deus amado e santo, nós oramos nessa madrugada. Também eu faço menção, Senhor da glória, do doutor Eduardo. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa o teu servo, dá vitória para o teu filho, entra com providência, abre as portas, provê o que o teu servo necessita. Ó Deus, no mundo espiritual, Senhor da glória, tudo que tem tramado contra a direção dessa rádio, contra a direção dos teus servos, contra esta igreja, nós invalidamos agora toda a obra do inimigo, toda a obra do mal. Esta mulher que trouxe um objeto, uma roupa, uma foto, Senhor da glória, uma imagem do seu filho, da sua filha, do seu neto, da sua neta, essa pessoa que pede, que pode, que chora, que implora por um milagre, que pede uma provisão, uma providência. Ó Deus amado e santo, esse pai de família que ora por uma porta de emprego, esse pequeno empresário que pede, Senhor da glória, uma provisão para sua empresa, esse obreiro, Senhor da glória, que pede uma restauração no seu ministério.
ministério. Nós oramos agora essa madrugada. Ora comigo, igreja. Nós pedimos a Ti agora, comece a operar maravilha. Entra na vida do Teu servo, entra na vida da Tua serva. Ó Deus, opera de forma grande. Estende as Suas mãos de poder, as Suas mãos de graça. Ó Deus, faz maravilha, Senhor dos Exércitos. Ó Deus, entra agora na casa, entra na família, entra no casamento, opera de forma maravilhosa. Ó Deus, repreenda todo mal, todo laço, toda fúria do adversário caia por terra, e que a bênção do Senhor que enriquece e que não acrescentam dores, pouse sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Pastor Daniel.